Salve galera do Distrito Três Corações, meu nome é Caio, eu sou o responsável do Distrito da Divisão Masculina de Jovens e no mês de julho nós comemoramos 70 anos da Divisão Masculina e Feminina de Jovens da BSGI. Por esse motivo eu resolvi chamar uma galera de peso para apresentar a matéria desse mês. Então, senta no sofá, pega aquela pipoquinha e aproveita um show! Matéria: O desenvolvimento de sucessores. Escrito de Nichiren Daishonin, o presente de Sakepuro. Outra passagem de um sutra expõe que os filhos são tesouros. O rei Adorno Magnífico, após a morte, estava destinado a cair na grande cidadela do inferno de incessante sofrimento, mas foi salvo por seu filho, o príncipe Acervo Puro. O pai não somente pôde escapar dos sofrimentos do grande inferno, como também se tornou um Buda chamado Rei da Árvore Sal. Uma mulher chamada Sodainyo, por causa da sua ganância e avareza, foi confinada no mundo dos espíritos famintos. Porém, foi libertada desse domínio por seu filho Maldigayayana. Portanto, a afirmação do Sutra que os filhos são tesouros não é de modo algum falsa. Resumo esse cenário histórico. Esta carta foi escrita em Minobu no primeiro mês de 1281, um ano antes da morte de Daishonin, e enviada à monja leiga de Ueno, que era viúva e mãe de Nanjo Tokimitsu. O título faz alusão ao primeiro item da lista de oferecimentos feitos pela monja leiga de Ueno. De acordo com o calendário lunar, o dia de Ano Novo caía entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro, quando se celebrava o início da primavera. Esse era o primeiro dia de Ano Novo que a monja leiga de Ueno celebrava depois da morte de Nanjo Shinshiro Goro, seu filho mais novo, que ocorrera 4 meses antes, quando o jovem tinha apenas 16 anos. Daishonin percebeu que, apesar de esta seguidora demonstrar alegria, no fundo, sua dor encobria o jubilo da nova estação. Na carta, Daishonin expressa profundas condolências pela perda e ainda mais dolorosa pelo contraste com o renascimento primaveril da vida. Ao explicar que o Nam-myoho Renge-kyo, a eterna lei mística, transcende o nascimento e a morte, ele encoraja a monja leiga a fortalecer a sua fé e manifestar o estado de Buda para se sentir unida ao filho quanto antes. Nichiren Daishonin endereçou a carta o presidente de Sakepuro à monja leiga de Ueno, que perdera seu filho caçula Nanjo Shishiro Goro, irmão mais novo de Nanjo Tokimitsu. Ele encorajara de todo o coração essa mãe imersa na mais profunda tristeza, assegurando-lhe que o filho dela virá em seu auxílio quando ela necessitar, transcendendo os laços de vida e morte. Ele cita 2 exemplos de filhos que salvaram os pais do sofrimento: o príncipe Acervo Puro, filho do rei Adorno Magnífico, e Maldigayayana, filho de Shodainyo. Transcendendo a vida e a morte, a fé do filho pode conduzir infalivelmente os pais a alcançar o estado de Buda. E também, a fé dos pais pode fazer com que os filhos atinjam com certeza o estado de Buda. Famílias que possuem uma ligação com a lei mística compartilham um laço kármico que pendura pelas 3 existências, passado, presente e futuro. Como Daishonin expõe, minha cabeça, ponderou ele, é a cabeça de meus pés são os pés deles, os 10 dedos de minhas mãos são os 10 dedos deles, minha boca é a boca deles. Assim, ele nos ensina o princípio de que filhos e pais são unos e atingem o estado de Buda juntos. Ivan, queria fazer algum. Será que dá para você abaixar um pouquinho o volume?
rapidinho e vamos. Depois você vê o replay. Tá bom. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou desligar a TV, tá bom? Pra você poder fazer sua oração aí. Eu tô conversando com o pessoal aqui no WhatsApp, né? Eu vou subir. Seus filhos são emissários do tempo sem início. Toda sensei sempre dizia às mães que levavam os filhos com elas à atividade de Soka Gakkai. Seus filhos são emissários do tempo sem início. Eles nasceram neste mundo para permitir que vocês, seus pais e os outros ao redor deles atinjam o estado de Buda. E aqueles, às voltas com dificuldades envolvendo a criação dos filhos, ele ressaltava. Normalmente, as crianças que dão mais trabalho são as que crescem de forma mais magnífica. Mesmo que um filho seja fonte de preocupação e apreensão, se os pais e os familiares assumirem esse fato como uma oportunidade para aprofundar a fé, então se pode dizer que o comportamento desse filho está sendo na verdade de devoção filial aos seus pais. Alguns podem ter filhos que não estão se empenhando na prática no momento presente. Contudo, não é necessário se sentirem ansiosos ou ocupados. O importante é que continuem a orar todos os dias pelo crescimento e pela felicidade deles. Nossas orações infalivelmente alcançarão a natureza de Buda dos filhos e a missão que possuem desde o tempo sem início desabrochará com toda certeza. E no futuro, um número incalculável de bodhisattvas da Terra de forte fé pela ligação com seus filhos surgirá um após o outro. Não há em absoluto um filho que não possua uma missão. Todos nascemos para ser aquele que conduzirá os próprios pais ao estado de Buda. Transmitido dos pais para os filhos. Que riquezas nós, pais, podemos legar aos nossos filhos? Nichiren Daishonin explica que mais valioso do que o tesouro do cofre, que corresponde aí às nossas riquezas materiais, né, aos nossos bens, é o tesouro do corpo, que corresponde, por sua vez, né, à nossa saúde, às nossas habilidades e ao nosso status, né, à nossa consideração social. Mas que mais importante ainda, até mesmo do que o tesouro do corpo, é o tesouro do coração, porque só ele nos leva à felicidade verdadeira e duradoura. E, portanto, é essa riqueza que nós devemos legar aos nossos filhos, né? E essa riqueza nós conseguimos através da prática da fé. E aí a matéria questiona: como podemos legar aos filhos uma fé e um modo de vida que os habilitem a acumular o tesouro do coração? O fator crucial é nosso comportamento como ser humano, que mais uma vez, né, nós moldamos através da nossa compreensão do budismo e da nossa prática da fé. E aí a matéria diz assim, que o importante é o comportamento sábio e carinhoso. O essencial é respeitá-los, né, aos filhos, e isso faz parte da nossa prática de prezar as pessoas. E aí, né, a matéria diz aqui que Toda Sensei sempre aconselhava, né, o Ikeda Sensei a como ele devia proceder com os filhos, né, como ele devia ser paciente com o desenvolvimento dos filhos e fazer com que o budismo não parecesse para eles, né, algo penoso. E aí ele dá um exemplo, assim, né, de quando as crianças saíam às pressas de casa, atrasados para a escola. Toda Sensei dizia que eles não deviam repreender as crianças por sair de casa sem, né, fazer a prática devida do Gongyo e do Daimoku na parte da manhã, mas que eles deviam instruir da seguinte maneira, né? Não se preocupem, vou orar por vocês. Então os pais dizendo aos filhos, né, que ainda assim orar era importante e que eles fariam isso pelos filhos. Toda Sensei costumava expressar, tanto os pais como os filhos são Budas, são filhos do Buda Nichiren Daishonin. Tudo se transforma a partir da fonte da determinação de crescerem juntos com seus filhos no jardim Soka Gakkai. E aí, né, o próprio Sensei disserta algumas regrinhas, alguns comportamentos, né, pra gente aprimorar aí a relação com os filhos. E a gente vai ver a seguir. Ajude os filhos a se concentrarem primeiro nos estudos. Filha, mãe chegou. Tudo bem? Tudo. E aí, fala comigo. O que você tá fazendo aí? Jogando. Você já leu a revista 10 hoje? Já teve um momento de estudo, não? Não. Então, mais 5 minutos de jogo, depois você vai ler. Tá bom? Tá. Tempo para estar dialogando com os filhos. Filha, tá jogando ainda? Tá lendo, mãe. E você ficou com alguma dúvida? Já sei, como você leu a matéria
como ser um grande valor, você deve estar se perguntando o que é chacubuco, né? É. Tá bom, mamãe te explica. Evite mostrar aos filhos o aspecto de briga entre os pais. Com o que você gastou o dinheiro? Porque tinha dinheiro lá. O que você fez com o dinheiro? Você não acredita, é sempre a mesma coisa. O que sempre está a mesma coisa. acontecendo? Nada, não tá acontecendo nada. Quer assistir um filme comigo? Vamos assistir um filme. Não corrija o filho ao mesmo tempo. Que nota é essa, Laísa? Ó, a professora mandou até bilhete pra falar que você não tá fazendo as atividades direito, eu não tô acreditando, eu vou chamar seu pai. Vem aqui, faz favor. Olha a nota da sua filha. Todo dia a gente sai daqui e fala pra você da importância de você estudar. E você me tira uma nota dessa? Eu não tô acreditando. Sejam imparciais e não comparem um filho com o outro. E aí, Laísa, como é que foi a reunião ontem? Foi legal? Atividade online? Então, me elogiaram bastante pela sua participação, gostam muito quando você participa, né? Que você é um exemplo. E estão sentindo muito a sua falta, Larissa. Toda reunião eles perguntam de você, te fazem um convite, você não pergunta, eles ficam chateados, porque eles te acham muito especial, eles querem que você participe. Você vai conseguir participar da próxima vez? Acho que sim. Tá bom. Converse com eles sobre o modo de vida dos pais em relação e afeto. Filha, o que aconteceu na escola hoje? Eu recebi até a ligação da sua professora para dizer que você brigou, ofendeu a sua colega. O que aconteceu? Mas mãe, eu tinha me batido também. Mas filha, não importa. O que eu sempre falo pra você? Que você é o quê? Pois é. Por você ser um Buda, você não pode deixar ninguém te desrespeitar, ninguém te ofender, ninguém te agredir. Da mesma forma, a sua amiga é o quê? Então você também não pode desrespeitar, não pode agredir, não pode ofender. Eu sempre converso com você sobre isso, que você tem que resolver seus problemas no diálogo, conversar com a professora, conversar com seus pais. Vem aqui dar um beijo. Oi pessoal, tudo bem? Na matéria que nós estudamos hoje, vimos o quanto os pais e os filhos estão profundamente conectados pela relação kármica que eles compartilham. No trecho do Gosho, cita ainda 2 exemplos de filhos que salvaram os pais do sofrimento. Nosso mestre, ele nos incentiva a criar sucessores pela felicidade da humanidade do mundo, né? E aí, como que nós podemos criar sucessores no futuro? Vamos pensar um pouquinho. Nosso mestre diz que é por meio da nossa postura. E ele incentiva que os filhos observam sua sincera participação nas atividades da organização. Também é essencial incentivá-los a recitar o Gongyo junto com vocês, pais. Se a sua determinação num único momento mudar, com certeza vocês, pais e seus filhos acumularão o tesouro do coração e juntos construirão uma família harmoniosa. E agora é com vocês. No diálogo, a gente quer saber de que forma criar harmonia na família e como podemos criar sucessores. Então é isso, muito obrigada, tenha um ótimo diálogo e até a próxima. Tchau!